Queridos irmãos, mais uma vez desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre profecias, sobre os juízos de Deus, aquilo que vai acontecer não muito longe, ou seja, em breve. E detalhe, sabe que as coisas estão muito mais próximas do que nós imaginamos. E uma razão que me dá certeza disso é quando eu leio em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o propósito da mensagem do Apocalipse. Ali o Senhor diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. Isso quer dizer que quando nós começamos a compreender determinada mensagem no Apocalipse, quando esta mensagem começa a ficar mais clara, é sinal de que o tempo é chegado. É como a pessoa que está no barco e começa a avistar lá na linha d'água os primeiros traços de verde. Ele sabe que está chegando na costa. Não é assim? Assim também, irmãos, nós estamos nos aproximando do tempo dos juízos do Apocalipse. E a Bíblia, ela fala de duas classes de juízos no Apocalipse, às quais eu gostaria de fazer uma ênfase especial. Uma classe delas encontra-se em Apocalipse capítulo 8, a partir do verso número 1. É a classe das trombetas do Apocalipse. Nós vamos ler 2 versos, apenas para todos ficarem inteirados do assunto. Apocalipse 8, versos 1 e 2. E havendo aberto, quando Jesus abriu o 7º selo, o selo que permite ler as páginas dos últimos dias da nossa história. Sim, tem um livro que conta a nossa história. Então, quando ele abre a última parte deste livro, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi, diz João, os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. A Bíblia nos fala de outra sequência de juízos que será derramada sobre a terra. Diz o profeta: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui nós temos as duas classes de juízos, trombetas e pragas. E os juízos servem cada um ao seu propósito. O fato de estarem trombetas no capítulo 8 e pragas no capítulo 16 mostra-nos que há sim uma diferença de tempo entre umas e outras. E ocorre que nós vamos ter a explicação de por que umas vêm antes e outras vêm depois. Há uma razão para isso. Não é nada por acaso. Sabe, existe um princípio que é aplicado pelo céu quando os juízos são derramados sobre a terra. E nós gostaríamos de abrir a Bíblia a fim de vermos este princípio. Ele se encontra em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 47. Lucas capítulo 12, verso 47. Aqui o Senhor Jesus, ele nos fala sobre a necessidade de vigiar para estarmos prontos quando da sua segunda vinda. E ele diz assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Como é que o céu age? Aquele que sabe a vontade de Deus, porém não faz, ele é castigado com muitos açoites. Aquele que não sabia a vontade e fez o errado, ele é castigado com poucos açoites. O princípio ensinado aqui é: cada um será punido de acordo com a luz que recebeu. Cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. Então, quando nós vamos falar de juízos que vão cair sobre a terra, este princípio será aplicado. Agora vamos aplicar este princípio considerando as nações, ok? Existem nações que tiveram mais luz divina do que outras nações. E eu creio que se vocês já têm um determinado conhecimento da Bíblia, hão de concordar comigo. Quem conhece um pouco de história moderna, há de concordar. Há nações que são conhecidas por serem pseudo-pagãs, certo? Por que pagãs? Porque lá o conhecimento da Bíblia em si ele é muito pequeno, quase nulo. Por outro lado, existem nações onde o conhecimento da palavra de Deus é amplamente disseminado. Existe muita liberdade religiosa e existem inclusive muitas igrejas fazendo um trabalho de divulgação da luz. Portanto, existem nações que possuem mais luz do que outras nações. E vamos aqui fazer alguns comparativos, ok? Para a gente entender um pouquinho melhor. Se nós hoje fôssemos comparar, por exemplo, o continente americano com o continente asiático, considerando que a Bíblia é a luz do Senhor, qual é o continente que recebeu mais luz, meus queridos? O americano. Tá certo que no passado, na época do povo de Israel, quando o povo de Israel era o único depositário do conhecimento de Deus, os asiáticos poderiam estar mais próximos dos ameríndios que antigamente habitavam o nosso continente. Contudo, desde que a imprensa surgiu, a Bíblia foi amplamente difundida no continente americano. Irmãos, onde está a sede de a maioria, para não dizer quase todas, as igrejas evangélicas do planeta? Alguém poderia me dizer? Nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são quase o berço do protestantismo. Não chegaram a ser porque eles são formados por imigrantes que vieram da Europa. Estes sim eram os originais protestantes. Só que a história médio-moderna, ela nos demonstra que, com o passar dos últimos séculos, a Europa, que foi o berço da reforma protestante, ela foi se estagnando no conhecimento e o protestantismo ele foi sendo reduzido, sendo que em alguns lugares ele parece mesmo ter desaparecido. Há alguns anos atrás, por exemplo, a Alemanha fez o seu pedido de desculpas ao Papa pela reforma protestante de Lutero. Creio que alguns de vocês talvez saibam disso, não é verdade? Então isso mostra o seguinte, que embora aquele país tenha sido iluminado no passado, o que aconteceu? Eles foram regredindo, foram retrocedendo, certo? Enquanto isso, uma nação foi iluminada e despontou como cabeça do mundo. Foi os Estados Unidos da América do Norte. E na sua rabeira vieram os demais países, do continente americano. O Brasil não é uma exceção, até porque em quase tudo o Brasil é uma cópia americana, não é verdade? Ele segue o padrão americano, talvez pela proximidade, com os Estados Unidos e mesmo pela influência que esse país tem. Na religião não foi diferente. A maioria das religiões protestantes existentes nos Estados Unidos existe também e é forte no Brasil. Podemos citar alguns exemplos, não é verdade? Batista, presbiteriana, metodista, metodista não veio de lá, mas enfim, os mormons,
certo? Testemunha de Jeová, Adventista e assim por diante. Existem várias, né? E aí nós vemos que, de fato, aqui há muita semelhança com os Estados Unidos. E não só aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países da América Central e também da América do Sul, e há uma semelhança. As religiões evangélicas, elas são bastante fortes, a disseminação da Bíblia é grande, e a liberdade religiosa, ela é relativamente grande, principalmente comparada com outros continentes. Bom, daqui nós já vemos que o continente americano é mais favorecido hoje em luz do que a Ásia e do que a própria Europa. E o que dizer da África, meus queridos? Eu sei que às vezes, né, se escuta, não, mas na África tantas pessoas aceitaram o Evangelho. Irmãos, eu tive o privilégio de estar na África, já estive lá, creio que 7 vezes, fazendo o trabalho, e verifiquei uma coisa: a grande maioria dos irmãos aproxima-se de nós pedindo uma Bíblia. Não tem Bíblia. Então, a grande aceitação deve-se ao fato de que, ouvindo pouco, eles recebem o pouco que ouviram. Mas não porque eles têm acesso a muita luz. Eles aceitam a pouca que receberam. É diferente daqui, não? Aqui existem Bíblias na sala, abertas no Salmo 91. Existem Bíblias à disposição em quase cada esquina do centro, sendo vendidas em livrarias, na biblioteca pública, enfim, em muitas escolas, nos hotéis. Enfim, sobram Bíblias. O que faltam é leitores. Certo? Irmãos, se nós considerarmos todo o planeta habitado, as Américas, elas foram favorecidas de uma forma especial. E agora nós devemos considerar a perspectiva divina, quando Ele há de aplicar os juízos. Porque Deus vai mandar juízos sobre a terra. E vai mandar, por quê? Porque os homens têm pisoteado a sua santa lei. Porque os homens têm pisado os seus mandamentos. Então Ele vai mandar os juízos. Abram comigo em Isaías, capítulo 24. Aqui está a razão pela qual a terra será punida com juízos. (24) 24 de Isaías, verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Olha que interessante. Aqui diz que a terra está moralmente contaminada por causa dos seus moradores. E a contaminação é esta: eles transgridem as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão na Bíblia, certo? Ok, nós já vimos que as Américas são especialmente favorecidas nesse aspecto. A Bíblia está amplamente disponível. Agora, o que é que as igrejas têm pregado? Obedeça-se à lei de Deus ou transgrida-se à lei de Deus? Será que elas têm pregado obedeça-se à lei de Deus ou a lei caiu? E aí diz que a maldição consome a terra por causa disso, porque eles quebram a lei, quebram a aliança eterna que é baseada na lei de Deus. E aí Deus até já dá a letra do que vai acontecer. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos moradores restarão. Qual é o juízo que vai vir?
fogo. Não está falando do lago de fogo lá no final, não. Porque aqui diz que vai ser queimada e poucos restarão. Certo? Ok, meus queridos. Então, a Bíblia fala que vai haver juízo. Nesse juízo, as pessoas vão ser queimadas. E que Deus, Ele pune de acordo com a luz que cada um teve. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça, certo? Olhando para o nosso planeta, em que lugar Deus vai enviar muitos açoites? América. Que é onde tem muita luz. Nas Américas, certo? Isso é bíblico, o princípio está aqui explicado. Quem sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Quem não sabia será punido com poucos. Então, aonde os juízos vão ser menos severos? Nas outras localidades. Na Ásia, na África, certo? Até na Europa, em relação aqui, sim. Por quê? Primeiro o juízo vem para aquele que conhece. Agora o Cândido fez uma pergunta interessante, né? Mesmo para quem ignora, ok. Nós vamos ver aqui, na mensagem de hoje, que o tempo no qual Deus pune aquele que conhece é o tempo da oportunidade para aquele que hoje ignora. Um exemplo disso nós temos na história bíblica. O povo de Israel era o depositário do conhecimento aqui na terra. Foi infiel. Então Deus enviou profetas que disseram que o povo seria punido pelo rei de Babilônia. Não era verdade? E aí Babilônia veio e conquistou o povo. E aí os hebreus foram levados cativos. Enquanto os hebreus estavam sofrendo a sua punição, foi o tempo dos babilônicos terem a sua oportunidade. Pois a história bíblica em Daniel, ela nos conta que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve o seu sonho interpretado por um hebreu, não é verdade? Deus deu a ele revelações sobre o tempo do fim. Mais tarde, ele teve a experiência de ver 3 hebreus sendo salvos da fornalha ardente, não é assim? E por fim, ele mesmo passou 7 anos comendo capim. Quando Deus falou para ele, olha, para você reconhecer que Deus governa sobre os reis da terra. Ou seja, o tempo de punição daqueles que já tinham luz foi o tempo de oportunidade daqueles que eram ignorantes. E a história se repete. O livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, ele diz: o que era, é o que é. O que foi, é o que há de ser. Não há nada novo debaixo do sol. Aqueles que conhecem muita luz serão punidos primeiro nos últimos dias, enquanto aqueles que não conhecem terão a sua oportunidade. O tempo dos juízos destruidores de Deus será o tempo de oportunidade para aqueles que nunca ouviram a verdade. A mão do Senhor estará estendida para salvar, enquanto a porta se fecha para aqueles que não querem entrar. Vamos então para o primeiro momento de juízo. Diz que os habitantes da terra serão queimados. Gravem isso. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. O juízo das trombetas. Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, nós acabamos de ver em Isaías que por causa da transgressão os habitantes seriam o quê? Queimados. E nós estamos vendo aqui o primeiro juízo que faz com que haja o quê? Queima. Vão queimar árvores, vai queimar erva. E onde vai cair este juízo? Bom, diz a Bíblia aqui no verso 7 que
esta saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra e que a terra foi queimada na sua terça parte. O interessante, irmãos, é que o continente americano, somando a América do Sul, Central e do Norte, ele tem cerca de 28,5% da superfície total do planeta. Próximo de 1/3. Interessante. Na ponta do continente, que é lá no Canadá, está uma floresta chamada taiga, que é uma floresta que cobre parte do Canadá, parte do norte da Europa e parte da Rússia. Essa floresta ela tem 1/3 das árvores do planeta. Se você pesquisar na internet, você vai ver sobre a taiga. A taiga tem 1/3 das árvores do planeta. Aqui está dito que houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, a terra foi queimada na sua terça parte, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Tá certo que a taiga ela passa pela Rússia, mas nós já vimos que os juízos caem primeiro onde há mais luz. Onde há mais luz, meus queridos? Nas Américas ou na Rússia? Luz da palavra do Senhor. Nas Américas. Nós temos parte da taiga no Canadá, mas nós temos toda a selva amazônica no centro deste continente e próximo do Istmo, né? Que é a América Central, que interliga os dois continentes, a América do Norte e a América do Sul. Então, irmãos, se nós pudéssemos dizer, puxa, onde eu vislumbro que esse juízo poderá cair? Aonde ele poderia cair, meus irmãos? Vamos considerar as regras bíblicas que estudamos até aqui. Primeira regra bíblica: aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. E a punição vem primeiro para quem tinha mais luz. Esta é a primeira trombeta, então tem que cair aonde? Onde tinha mais luz. Na América. Meus irmãos, eu sei que quando nós lemos isso, às vezes parece difícil entender como que literalmente cairiam do céu chuva de pedras, fogo e sangue. Ou entende-se isso como, puxa, Deus mandou direto, veio da mão dele, ou fica difícil. Bom, ficava. Por que ficava? Porque hoje em dia, algumas previsões já podem ser feitas com base em eventos que são sim muito prováveis. Na internet cada vez mais fala-se da possibilidade do impacto de asteroides na Terra. Tanto impactos frontais quanto impactos tangenciais. Qual é a diferença de um e de outro? Impacto frontal é como se uma pedra ela viesse aqui para o nosso planeta, né? O nosso planeta está aqui meio arredondado, e ela vem assim. Então isso é o impacto frontal. O impacto tangencial é como se pegasse de casquinha no planeta, certo? E pode entrar pela nossa atmosfera, pode bater, né? Resvalar na Terra ou não. Isso seria um impacto tangencial. Impactos tangenciais são muito mais comuns, inclusive. São eles que dão origem às chamadas estrelas cadentes. Quem já não viu no céu? Não é verdade? Ah, eu vi lá uma estrela mexendo, depois apagou. Aquilo era um asteroide passando tangencialmente pela Terra, e aquele ar com o qual a pedra atrita faz com que ela se encandeça, ela pegue fogo, e aí daqui a pouco ela se desfaz em vapor. Por isso que a estrela cadente desaparece. Agora, o que ocorreria, meus queridos, se um asteroide de tamanho médio passasse tangencialmente pela Terra? A velocidade média de um asteroide vai até próximos de 72 mil quilômetros por hora. Para vocês terem uma ideia do que é isso, tá? Os aviões mais rápidos do mundo, eles voam a algumas vezes a velocidade do som. O mais rápido do mundo, que bateu o recorde, está perto de 7 mil quilômetros por hora, tá? Mas em média, um caça, esses usados em batalha, eles vão aí de 2 a 3 mil quilômetros por hora. 2 vezes a velocidade do som. A velocidade do som é 1.000 e tantos quilômetros por hora. E o que acontece é que um problema que eles têm que resolver num avião tão rápido é o deslocamento de ar que ele gera.
Porque ele vai mais rápido que o som. Então, quando ele passa, as ondas de som elas vão se acumulando assim, ó, né? E para quem está lá embaixo, depois que o avião passou, ele ouve todas elas de uma vez, como se fosse um estrondo. Parece uma bomba. Isso, irmãos, para um objeto que passa a 10% da velocidade de um asteroide. E cujo peso chega a ser 100 vezes menor do que o peso de um asteroide. Agora imaginem vocês um asteroide incandescente, porque pelo atrito com a atmosfera ele vem pegando fogo, passando a alta velocidade e uma baixa altitude aqui no nosso planeta. O que ele vai fazer, meus queridos? Então vamos aqui começar a meditar nisso e entender as consequências, tá? Primeiro, ele rasga a camada de ozônio. Então ele vai gerar alguns impactos que vão criar consequências por um bom tempo. Abertura na camada de ozônio, problema de raio ultravioleta, não é assim? Nem protetor fator 50 vai resolver. Isso aí uma cientista americana soltou um estudo recente falando do impacto na camada de ozônio caso entre um asteroide na atmosfera da Terra. Nós teríamos índices de raio ultravioleta muito maiores dos que os que existem hoje na Antártida. Segundo ponto, pela alta velocidade com a qual ele vem, ele vai gerando deslocamento de ar. E o ar em movimento é vento. Agora o vento muito rápido a gente chama com outro nome, né? É furacão, é ciclone, é tufão, é tornado, não é assim? E ventos fortes como esses fazem o que, meus queridos? Levantam casas, não é assim? Levantam fios. E dependendo da força do vento, levantam outras coisas também. Levantam móveis. Sim? O asteroide que caiu na Rússia recentemente, sequer tocou o chão, se fragmentou no ar antes de tocar o solo. A gente já poderia ter na internet o grau de estrago que ele fez. Bem lembrado. Ano passado tivemos um asteroide que caiu na Rússia, certo? Que sequer chegou a tocar o solo, segundo algumas projeções, e só a onda de choque que ele trouxe quebrou uma quantidade imensa de vidraças, fora vários outros estragos que ele gerou na região. Agora imaginem vocês um deslocamento de ar com esta velocidade. Tem um detalhe. Como é que se forma, por exemplo, um tornado? Tá? Bom, qualquer vento se forma porque existe uma diferença entre pressões de ar. Tá? Então, quando o ar está quente, ele sobe, certo? E quando ele sobe, ele gera uma região aqui que a gente chama região de baixa pressão. Literalmente, se a gente pudesse olhar no microscópio, é assim, ficou quente, as moléculas do ar elas vão se afastando, então a pressão aqui fica menor, certo? Quanto mais concentradas elas estiverem, maior vai ser a pressão. Aumentou a temperatura, elas vão abrindo, então a pressão diminui. E, enquanto isso, tem outras regiões da Terra onde esse fenômeno não aconteceu, a pressão fica maior que aqui. O que a natureza faz? Ela compensa uma coisa pela outra. O ar sai da região de maior pressão e vem para a região de menor pressão. Quanto maior for a diferença de pressão, maior será a velocidade do deslocamento. É daí que podem ocorrer tufões, ciclones, tornados, etc. Agora imagine um asteroide vindo com 72 mil quilômetros por hora. Primeiro, ele vai gerar um grande deslocamento de ar só pela sua própria passagem, porque ele força o ar a se deslocar na medida em que ele anda. É como o caminhão andando na estrada, né? Você está andando aqui no acostamento, você sente o... né? E às vezes até um empuxo para te jogar para dentro da estrada, na esteira do caminhão. O mesmo efeito vai ser gerado pelo asteroide. Quando ele passar, ele vai gerar um efeito de aspirador, por assim dizer. E ele vai aspirando tudo que estiver na sua trajetória. E esse aspirador vai puxar o quê? A vaca que está no campo, o cachorro de estimação, o gato, as pessoas. E tudo vai começar a voar, né? Árvores, casas, etc. E detalhe, só que eles não vão voar num vento alísio, tranquilo, uma brisa suave, né? Não, porque o asteroide ele vem pegando fogo. Imagina que o asteroide ele tem ali metais fundidos às vezes, então ele está a mais de 1000 graus de temperatura. Então quando sobe, né, à medida em que esses corpos vivos sobem, eles imediatamente morrem por causa da temperatura e vão sendo deslacerados por conta de tudo que vai batendo.
E o que vai cair no chão, meus queridos? Sangue. É a única forma plausível de se entender que vai haver uma chuva de fogo junto com sangue. Ah, mas e essas partezinhas então? Porque se é um asteroide inteirão, como é que vai cair uma chuva? Simples, quando o asteroide vem, vão soltando dele pedaços, entende? E esses pedaços vão caindo na Terra, junto com sangue. E na medida que o asteroide vai passando, ele vai deixando um rastro de destruição por todo o caminho por onde ele anda. Então, meus queridos, nós temos que orar para que esse asteroide não passe na direção sul-norte ou norte-sul no nosso continente. Porque se ele passar, aí vão sobrar muito poucas pessoas mesmo. Vocês devem se lembrar do mapa mundi, né? O mapa mundi é assim, aqui está a América do Sul, aí vem subindo, aí vem a América Central, aí a América do Norte aqui, um pouco maior, mas mais deslocada para a esquerda, né? Então, no eixo norte-sul, nós temos aqui a grande massa de terra do nosso continente americano, certo? Enquanto que no eixo meridional, está aqui, né? O eixo leste-oeste é onde temos a menor faixa de terra. Ora, então se o asteroide vai passar tangencialmente pela Terra, vamos orar para que pelo menos ele passe assim, e não assim ou assim. Porque se passar assim, meus queridos irmãos, vão sobrar muito poucas pessoas no nosso continente. Sabe, irmãos, hoje em dia, você vai entregar um folheto e a pessoa fala, religioso? Não quero. Né? Você vai falar, não, vem falar de religião, não estou interessado. Cada um tem a sua, estou feliz na minha igreja. Vai falar de mandamento? Ah, vamos mudar de conversa, não gosto desse assunto. Mas irmãos, a lei de Deus não vai ser tripudiada para sempre. Por isso que chega uma hora que Deus tem que chacoalhar o povo, entende? Aí ele vai mandar o aviso. Irmãos, eu tenho uma esperança neste juízo aqui. Quando fala que vai queimar a terça parte das árvores, eu tenho esperança de que esse evento ocorra em áreas não tão densamente povoadas. Porque onde tem muita floresta, não tem muita gente, certo? E aí a gente vê também a misericórdia de Deus. Ou seja, o aviso, ele é forte. O aviso é impactante, mas ele não é para destruir, ele é para salvar. Bem de acordo com o caráter de Deus. Não é verdade? Irmãos, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que as pessoas se salvem. E quando Ele vai nos mostrando isso, Ele está dizendo, olha, está vendo? Eu vou ter que fazer alguma coisa para despertar as pessoas, mas nem por isso vou destruí-las. Quero dar tempo para elas pensarem. E aí alguns vão se arrepender. Alguns vão se salvar. E aí eles vão entender que não se pode passar por cima da lei impunemente. As coisas vão ficar mais claras. Enquanto isso, irmãos, os outros continentes, ao assistirem o que vai acontecer aqui, vão ter a oportunidade de refletir e ver que há um Deus no céu, cuja lei não pode ser assim pisoteada. Vai ser então a nossa grande oportunidade de levar a mensagem para aqueles locais. Vocês podem notar uma coisa. Naquela região, principalmente da Ásia, Oriente Médio, as portas para o Evangelho parecem-se quase fechadas, não é verdade? Com muita dificuldade avança-se. Mas Deus tem nos seus planos escrito de que não será sempre assim. As portas vão se abrir lá. E no tempo em que nós aqui do nosso continente já tivermos recebido grande luz, no tempo em que os juízos vierem para nós, será tempo ainda de poder trabalhar por aquele povo que encontra-se lá. A Bíblia demonstra, na própria sequência de juízos das trombetas, de que os juízos preparados para a parte oriental do nosso planeta, eles vão ser um pouco mais retardados. Nós falamos da primeira trombeta, não foi? O Oriente é bem descrito na sexta trombeta, Apocalipse 9, verso 13.
E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Irmãos, onde está o rio Eufrates? Hã? Na Ásia, certo? O rio Eufrates encontra-se na Ásia. Então, aqui a Bíblia claramente faz referência ao Oriente. Notem que da trombeta 1 até trombeta 5 não há uma referência específica à parte oriental. A propósito, vocês vão observar que da trombeta número 1 até trombeta número 4, sempre a Bíblia refere-se à terça parte da terra ou terça parte do mar. Terça parte da terra nós já vimos a referência ao continente americano. E terça parte do mar, meus queridos? Por exemplo, a segunda trombeta cai sobre a terça parte do mar. Não vou tratar aqui com muitos detalhes de todas as trombetas, porque Deus tem me tocado para nós fazermos uma série específica sobre este assunto. Mas nós já podemos identificar qual é a terça parte do mar sem dificuldade. A porção de águas do nosso planeta, ela é dividida em alguns oceanos, nominadamente Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, certo? E alguns outros pequenos oceanos como Ártico, Antártico, etc. O Oceano Pacífico, ele contém cerca de 50% da água salgada do nosso planeta. O Oceano Índico, uma porção muito menor. Mas o Oceano Atlântico, ele contém 33% da água salgada do nosso planeta. 1/3 da água salgada do planeta. Então, quando a Bíblia diz que caiu uma grande montanha ardendo em chamas, um asteroide, e feriu a terça parte do mar, de tal forma que a terça parte das criaturas que tinham vida no mar morreu, Deus já nos está fazendo entender onde vai cair este asteroide. Em qual oceano ele vai cair? No Oceano Atlântico. E detalhe, irmãos, eu poderia até ir um pouco mais além. Se é válido, se não, como é válido o princípio bíblico de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, o asteroide vai cair mais próximo da nossa costa ou mais próximo da costa da África e Europa? Da nossa costa. Entendem, irmãos? Talvez vocês pensem, nossa, esse pastor está se arriscando demais aí, dando muito chute para frente. Irmãos, eu não estou me arriscando. Porque a Bíblia diz que aquele que o serve, ele vai conhecer os tempos. Nós temos que saber dizer ao povo onde estamos na história profética. Não é verdade? E quanto mais se aproximar o tempo, mais o Senhor vai revelar para nós as coisas. E as coisas vão ficar cada vez mais claras. Agora, vão ser duvidadas? Claro que vão ser duvidadas. Quem creu na pregação de Noé? Né? Como dizem Amós, certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus revelou para João, está aqui. Mas chega um momento em que ele abre o nosso entendimento para compreender a profecia. E é aí que Deus quer nos levar. Por que Deus diz em Sofonias capítulo 2, verso 5, ai dos que habitam no litoral? E por que essa mensagem é pregada com força aqui nas Américas e não é pregada com força nos outros continentes? Por que será que Deus está permitindo isso? Vamos parar para pensar? Nós, os espirituais. Porque as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Sabe, não é uma questão meramente de adivinhar as coisas. Não, estou adivinhando que vai ser lá. Não, as coisas começam a ser óbvias quando nós avaliamos ela do ponto de vista espiritual. Ora, o local que tem mais luz é aqui. Onde vai vir juízo? É aqui. O princípio bíblico. Agora, o ímpio vai entender? Para o ímpio isso aí é tudo adivinhação, porque para ele, o que nós consideramos luz, aquilo não é luz para ele. Por isso que lá em Daniel é dito com respeito à profecia,
Os ímpios procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Entender a linguagem bíblica só é possível quando nós sabemos discernir a diferença entre luz espiritual e trevas espirituais. Luz espiritual, obediência aos 10 mandamentos. Conhecimento da lei de Deus. Trevas espirituais, falta deste conhecimento, falta de obediência. A partir daí nós podemos ir entendendo as coisas. Irmãos, eu já encontrei muitas pessoas que tiveram sonhos aqui no Brasil, e não foi uma, nem duas, e nem num estado apenas, dizendo, olha, eu sonhei que vinha uma grande onda aqui, né, no nosso litoral, e varria toda a cidade, etc. E nós postamos no YouTube um vídeo sobre as trombetas do Apocalipse, onde tratamos disso. E aí vocês abrem lá no YouTube os comentários embaixo do vídeo, são várias pessoas dizendo, olha, realmente eu já tive um sonho assim, eu vi isso assim, 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 assim. Irmão, será que tantas pessoas aqui no nosso país estão tendo sonhos à toa? Ou será de que Deus, Ele está nos advertindo com respeito a algo? Falei para vocês em outra mensagem que no Ministério da Integração Nacional do Brasil, um documento cujo responsável era ninguém menos do que o Ciro Gomes, uma pessoa muito conhecida. No primeiro capítulo, o Brasil tratava de fazer frente a uma emergência do impacto de um asteroide. A NASA lançou uma solicitação para todos os astrônomos do mundo para auxiliarem na identificação de novos Near Earth Objects, quer dizer, objetos próximos da Terra, que potencialmente podem impactar o nosso planeta. Por que que o maior organismo científico mundial estaria lançando esse apelo para nós, se eles não estivessem na expectativa de um impacto? E por que que estariam solicitando orçamento de mais de 100 milhões de dólares para investir na pesquisa dos Near Earth Objects? E por que que estariam solicitando orçamento e verba para projetos que nós só vimos em filmes de ficção? Que é enviar uma ogiva nuclear ou tentar de alguma maneira desviar um asteroide potencialmente perigoso lá no espaço. Irmãos, talvez vocês ouvindo isso pensem, mas eu vi isso aí em filme de ficção. Sabe por que vocês ouviram em filme de ficção? Existe uma explicação bíblica para isso. É uma estratégia usada pelo diabo. E essa estratégia o homem também usa. É o seguinte. Como é que se faz antídoto? Como é que se faz antídoto? Usando o próprio veneno, não é assim? Pega o veneninho da cobra, põe no cavalo, aí o cavalo gera os anticorpos, você colhe e ali está o antídoto. Não é assim? Correto? Pois que o diabo usa isso também. Só que o diabo considera a verdade de Deus como veneno. Então uma estratégia usada num dos protocolos dos sábios de Sião é o seguinte: bombardeie o povo com a verdade, quando a verdade é tão absurda que não parece crível. E aí o povo vai duvidar e não vai acreditar na verdade, mesmo tendo escutado. Sabe, às vezes a pessoa escuta uma verdade que é tão assim fora do que ela quer acreditar, que ela não acredita naquilo. Isso aconteceu até com os discípulos de Jesus. Jesus falava para os discípulos: convém que o Filho do Homem seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. E daí o que a Bíblia diz? Mas os discípulos não entendiam o que ele dizia, porque não podiam ouvir. Ou seja, ia frustrar tanto as suas expectativas, que eles simplesmente bloqueavam a sua mente. Eles não queriam. Acabou. Irmãos, vão suceder coisas com as quais nós nem imaginamos. Um outro exemplo bíblico, dessa estratégia é o caso de Sansão. Sansão estava lá no colo de Dalila, numa situação de extremo perigo. Dalila fala: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí o Sansão, na primeira, o que ele faz? Ele levanta e domina os filisteus. Aí vem uma segunda vez: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Era uma situação de extremo perigo. Por quê? Os filisteus odiavam Sansão.
Só que aquilo foi ocorrendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a mente de Sansão ficou como? Anestesiada. A ponto de que, quando ele realmente tinha perdido a sua força, quando ele já tinha quebrado a sua aliança com Deus, ele contou o seu segredo para Dalila. Aí Dalila mandou cortar as tranças do seu cabelo, né? Diz a Bíblia que ele acordou pensando assim: levantar-me-ei e me livrarei como das outras vezes. E foi possível? Não. Agora vamos trazer essa história para os nossos dias. Vamos lá, vocês que assistem os filmes ou conhecem, porque esses filmes eu não assisti nenhum. Então eu não vou me lembrar de todos os nomes, né? Filmes que falam do impacto do asteroide na Terra em ordem de data. Quem pode me ajudar? Armagedon. Depois impacto profundo. Olha que interessante. Então vem o primeiro, né? Aí o pessoal, ficção científica. Não é assim? Nunca vai acontecer. Depois vem o segundo, impacto profundo. Na hora que a pessoa assiste, nossa! Chega uma hora que a pessoa já está tão anestesiada que ela vai para ver quais serão os novos efeitos especiais do filme. Mas está muito preocupada de que aquilo realmente possa acontecer. Não é verdade? O que acontece? Melhor método para você fazer um antídoto é usar o próprio veneno. O diabo usa essa estratégia. Ele pega a verdade como se fosse o veneno e ele dá a verdade como antídoto, como a própria verdade. A verdade como antídoto contra a própria verdade. Por isso, irmãos, esses filmes para nós, eles são perigosos. Eles têm mensagens subliminares para nós. Nós estamos lidando com uma mente que não é humana, é sobrenatural. Entende? Então assim, o que o diabo está fazendo ao lançar essas mensagens? Está querendo nos anestesiar para que quando chegue um folhetinho falando que aquilo vai acontecer, a gente dê risada. Entende? É isso. E aí ninguém se prepara. E quando vem a calamidade, pronto, ela ceifa todas as vidas e o diabo fica dando risada. Irmãos, mas nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Eu não assisti nenhum desses filmes, mas Deus vem me mostrando as coisas pela sua palavra. E vem mostrando a nós pela sua palavra. Deus nos esclarece pela luz. A palavra de Deus é a luz. E a luz brilha nas trevas. Sabe, irmãos, Deus está mostrando o que há de acontecer. A humanidade há de em breve ser punida. E em breve, em algo mais do que a Copa do Mundo, do que as Olimpíadas, do que alguma outra coisa qualquer. Em breve a humanidade terá muito mais do que pensar. Vai pensar em ter o pão de hoje, porque o de amanhã já não é garantido. Mas hoje, eles acham que isso é só um pesadelo inimaginável. O mundo vai mudar, meus queridos, e muito. Por isso, cabem algumas coisas a serem feitas pelo povo de Deus. O que é que nós temos que fazer? Aquilo que os servos de Deus fizeram no passado. Noé assistiu o filme do Armagedon por visão de Deus, por assim dizer, né? Que não tinha televisão. Só ele viu, ninguém viu. E aí Noé falava e ninguém escutava. Achavam Noé um maluco, mas Noé continuou falando. Sabe, às vezes a gente faz um folhetim, mas esse folheto aqui o pessoal não gosta. Esse aqui o pessoal já joga fora, porque esse aqui só fala de desgraça. O pessoal gosta de desgraça. Infelizmente o povo gosta de desgraça. Gosta sim. Por que compra a Tribuna? Toda segunda-feira sai um jornal em alguma cidade grande, né? Que se você espremer sai sangue. Está lá o povo. Tem um acidente na estrada lá, rompeu, separou a cabeça do corpo, está lá um monte de gente assistindo. É ou não é verdade? É ou não é? O povo gosta de desgraça, meus queridos. É isso que dá ibope. Por que a gente liga o jornal e sai só uma desgraça atrás da outra? Porque dá ibope. Se não desse ibope, a televisão não ia colocar. A emissora de TV não ia colocar. Então assim, dá ibope sim. A gente é que fica com esse medo colocado pelo inimigo de não vou entregar porque as pessoas não gostam disso. Não gosta? Bom, é bom que saiba. É bom que saiba. Porque amanhã vai acontecer.
E pelo menos ela vai olhar para nós e falar assim: puxa, bem que você me avisou. Não é verdade? Mas sabe, claro, nós temos responsabilidade sobre o sangue das almas. Nós estamos vendo o que vai acontecer. E aí nós vamos ficar o quê? Mudos? Parados? Irmãos, pensem bem. Aí quando os juízos vierem, nós vamos falar: nós sabíamos que estas coisas iam acontecer. Isso, não sabíamos que ia ser tão rápido. Aí os outros vão falar: você sabia e por que não nos avisaram? Aí nós vamos ficar como? Amarelos de vergonha. Melhor ficar vermelho hoje, entregando folhetinho, do que amarelo amanhã. É ou não é? Temos que entregar, meus irmãos. Nós temos uma mensagem urgente. Se eles não querem ouvir, amanhã eles vão ter que ver com Deus. Se rejeitam o folheto que nós estendemos a mão para distribuir, não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando como seus soldados para levar a mensagem à frente, para advertir o povo, para falar o que vai acontecer, para que eles se arrependam e se convertam. Deus quer que as almas sejam salvas, ainda que o corpo pereça, mas que a alma se salve. Ainda que a carne seja destruída, mas que a alma se salve. E para eles se salvarem, Deus conta conosco. Vejam, irmãos, o que está acontecendo agora na Copa do Mundo. Nós somos um punhadinho de pessoas, certo? Mas através desse punhadinho de pessoas, já foi mandado material para todas as delegações da Copa do Mundo, sem exceção. E a maioria delas recebeu no seu próprio idioma. Irmãos, Deus vai atuando. Eu não contei a vocês agora há pouco o exemplo. Nós passamos por 40 policiais, parecia que éramos invisíveis. Entramos dentro lá do CT do Caju, entregamos para a pessoa, para entregar para a delegação da Espanha. Irmãos, Deus opera. Lá fora estavam jornalistas, estavam pessoas querendo ver o ônibus da seleção chegar. Todos de fora. E nós entramos. Como é que você explica? O próprio exército estava fazendo a guarda, meus queridos. Claro que nós não fomos fazer desordem, nem baderna. Fomos como civilizados, com boa educação, conversando com cada um. Sem passar por nenhuma barreira, de maneira assim, mal educada. Fomos andando normalmente e Deus abriu as portas. Eu olhei para aquilo e lembrei daquela oportunidade na qual Pedro foi liberto da prisão. Né? O anjo estava guiando, os guardas parados e Pedro saindo da prisão, sem ninguém falar nada. Irmãos, não importa se somos poucos, temos que fazer muito. Nós vamos fazer. Todos vocês podem fazer, eu também. Ninguém é velho demais, ninguém é fraco demais, ninguém é pouco dotado. Todos podem fazer alguma coisa. Olha a Deus, peça a Ele que abra as portas para você. Você vai fazer. Porque se Deus ainda não te levou, é porque você tem uma missão. Amém. E se você tem a missão, tem que cumpri-la enquanto está na terra. Amém. O sincero desejo do céu é nos ver cooperando com aquela igreja de lá, dos anjos, para a salvação das almas. Amém. Quem hoje gostaria de dizer: Senhor, eis-me aqui, quero ser o teu cooperador na terra. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, pedir a Deus que cele essa decisão nas nossas vidas. Amém. Senhor nosso Deus, a tarefa que está diante de nós não é para homem cumprir, Senhor. Só pelo Teu poder poderemos levar a mensagem a todo mundo. Mas com a Tua bênção, Senhor, tudo é possível. Amém, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Amém. Pedimos perdão dos nossos pecados, para que o Senhor possa nos usar com todo o poder, com força. Amém. E que, Senhor, o Senhor possa, em cada um de nós, ter instrumentos úteis para a Tua obra. Amém, Senhor. Mostra a cada um de nós o que podemos fazer, Amém. no que podemos colaborar.
E assim, Senhor, que a igreja viva, unida, leve a tua verdade a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Que nós façamos o mundo entender que os teus mandamentos precisam ser obedecidos para a própria felicidade da humanidade. Amém. E que o sacrifício de Jesus nada valeria se não fosse para nos conduzir novamente à obediência ao Senhor. Amém. Que sejamos, Senhor, aqueles que trabalhem para o surgimento de um povo na terra, o qual guarda os teus mandamentos e tem a fé de Jesus. Amém. Abençoa cada um, Senhor, que nos assiste, quer aqui, quer em outras partes da terra. E que todos sejam imbuídos do mesmo Espírito e da mesma missão. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero me dirigir a você que nos assiste pelo vídeo. Você que quer fazer o evangelismo, ainda há tempo de fazer algo na Copa do Mundo. Nós temos os folhetinhos da Copa, como eu disse, agora são bem poucos, mas ainda temos alguns. Então entre em contato se você quer fazer o evangelismo. O folheto não tem custo. Você entra em contato por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Você solicita, passa o teu endereço, os teus dados e havemos de te enviar. Te convido para o nosso próximo encontro, que está marcado para quarta-feira que vem, horário de Brasília, 8h20 da noite. Você está convidado para abrir a tua internet no youtube.com/TV Advertência Final, ou então pelo nosso site advertenciafinal.com.br. Feche os seus olhos e queremos orar a Deus, invocando as bênçãos dele sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.